A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês, queridos? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, hoje neste domingo, dia 10 de agosto de 2025. Irmãos, segundo as pessoas comemoram Dia dos Pais, né, irmãos? Irmãos, olha só, nós vamos abordar o vídeo de hoje referente a um culto do nosso querido irmão Salvador Bueno, aonde ele pregou no culto, irmãos, que ali tinha irmãos que estavam adulterando, não sexualmente, né? Que o adultério não é só sexualmente que acontece. O adultério, qualquer coisa que você sai fora da linha da palavra de Deus, você sai fora do Espírito Santo de Deus, coisas em que você vai mudar. O adultério, adulterar, né, irmãos? Às vezes as pessoas ouvem o nome adultério, um nome tão forte, né, que já veio o pecado de morte, para a morte na cabeça, já vem na mente da pessoa que a pessoa pecou, né, largou a mulher, arrumou outra, mas existe este adultério, que é o adultério espiritual dentro da igreja. É o adultério aonde nós vamos ali com o intento, né, o único intento, nossa querida Irmandade, vamos com o único intento de servir a Deus, sentir a presença de Deus e o mesmo, né, descer dentro dos nossos corações, selar a nossa alma. Quem não é selado, né, tem vontade de ser selado, e quem já é selado é uma parte em que quando Deus desce e manifesta na pessoa, não é o selamento na pessoa não é para edificação da igreja. O selamento de cada indivíduo é para a edificação de si próprio. Correto, irmãos? Por que edificação de si próprio? Porque aquele que é selado, ele na maior angústia, na maior aflição, provas, é um consolo. Muitos dizem, né? Poxa, eu não recebi o selo da promessa, a minha vontade é receber, né, irmãos? E tem outros que até ficam tristes. Mas, irmãos, eu ouvi pela boca de um irmão antigo, né, de ministério, que dizia bem assim, que às vezes quando a pessoa não é selado assim tão rápido com o selo da promessa, são pessoas em que aguenta a prova. E o selo da promessa é um consolo quando a pessoa está provado para que Deus o mantenha na sua presença. Né, irmãos? Eu ouvi isso muito da boca de irmãos anciãos antigos. Irmãos, e veja bem o que eu vou falar para vocês. Está demais, né? Agora, os cultos online estão sendo aí vigiados por 3, 4, 5, né, pessoas, críticos. Irmãos, e eles acham nos seus pensamentos que eles estão fazendo uma grande coisa, que eles estão ali ajudando. Mas eles estão fazendo a vontade do inimigo. Eles estão ali trabalhando para o inimigo da obra de Deus. Estão sendo usados pelo inimigo para pegar essas pregações, pegar essa parte do nosso irmão Salvador Bueno e distorcer, colocando vingança, ódio, né, irmãos? E muitos desses, irmãos, já eram cooperadores, não foi para o cargo de ancião, e a gente vê hoje esse povo saindo da igreja, era cooperador ou não era, né? E vindo aí na internet, nós vemos que os irmãos estavam guiados de não ter colocado essas pessoas como ou do ministério ou para um cargo maior. Então eu já estava ali, já sabendo, né, o que a pessoa estava dando os frutos na obra de Deus. Irmãos, é inadmissível a gente ouvir quando um cooperador, o ex-cooperador, que estava na frente do povo de Deus, alguém lhe perguntar: mas você hoje critica a congregação, e de preferência o Braz, não critica qualquer igreja, é o Braz, é chique, né, o homem. Então ele diz assim: quando eu era cooperador, eu não sabia
pregar a Bíblia, eu não sabia as letras, não sabia os contextos, aí eu começava a dar profetada. Só que agora eu estudo, eu entendo o que é estudar e ler a Bíblia. Então essa pessoa está automaticamente dizendo que quando ele estava na frente do povo de Deus, ele não agia pelo Espírito Santo. Ele nunca foi usado pelo Espírito Santo de Deus. Irmãos, não podemos negar que tem muitos lugares aonde muitos gostam de dar profetadas. Só que esses que gostam de dar profetadas, década de 80, 90, 2000, alguns deles já estão fora da igreja porque preferiu dar profetada, preferiu adiantar, tem um ditado, adiantar a carroça na frente dos bois, né? Então ele preferiu, ele mesmo por si próprio, pregar por conta própria e não esperar a revelação de Deus cair sobre a igreja. Correto, irmãos? Irmão Salvador Bueno fez um culto, Deus deu a palavra e ele falava essa parte do adultério. Mas, irmão, essa parte do adultério são pessoas que vão ali para pedir outros tipos de coisas, irmãos. Não, se você for ver essas pessoas, quem foi direcionado essas pessoas são aquelas que estavam ali para bens materiais, estavam ali para agariar partes para si próprio, benefício de si próprio, sem nenhum interesse com a verdade e com salvação de vida eterna. Então, essa palavra veio para essas pessoas. E geralmente são pessoas assim que se doem e vêm distorcer a palavra de Deus. E sabemos que os nossos irmãos antigos, primeiramente, peço para essas pessoas ter um pouco mais de cautela e ter um pouco mais de respeito com esses servos de Deus, que quando nós nascemos, e olha que eu estou com 53 anos, quando nós nascemos, esses servos de Deus já andavam por São Paulo, já andava pelo Paraná, por todos os estados, já pregando a palavra de Deus, evangelizando. Então vamos ter um pouco mais de respeito. E o que nós estamos falando aqui, irmãos, a congregação não vai precisar de estudar a Bíblia para pregar o estudo. O que você acha, o que vocês têm aí na sua, como se diz, na minha mochila, na minha bagagem, eu tenho muita leitura, tenho muito estudo bíblico, né? Vamos colocar um estudo bíblico aí que gerou polêmica, né? Águas de Mara, né? Se a água é potável, não é potável, se é contaminada. Irmãos, isso nós não queremos saber. O que nós queremos saber, irmandade, é o que nós vamos buscar na casa do Senhor e recebemos em espírito. Não adianta vocês que saíram da congregação achar que agora vocês vêm aí, vocês fazem a cabeça de um, fazem a cabeça de outro, mas a irmandade está ligada no Espírito Santo de Deus. Aqueles que ficaram fracos na graça, e que na maioria das vezes até acessa o canal de vocês aí, ele fica na confusão. Mas ele sabe que lá no fundo, se eles for do lado de vocês, querer distorcer a palavra, querer falar da palavra, criticar, né, irmãos? Que a pessoa, quando começa a ler e estudar a Bíblia, tem dois caminhos para ele, correto? Ou ele entende a Bíblia, estuda a Bíblia e sabe diferenciar que o estudo que ele tem, a perfeição, né, se aperfeiçoando, né, na história bíblica, ele vai ter uma bagagem a mais, mas ele tem que saber que o Espírito Santo de Deus prevalece sobre o estudo, a revelação de Deus prevalece no estudo. E o outro caminho é ele sair da igreja e ir procurar os meios por aí para estudar a Bíblia e pregar em outra igreja, né? Lá você vai pregar, lá você vai fazer o que você quiser, mas dentro da congregação você não vai conseguir isso. Tentar mudar a cabeça das pessoas, chamar a igreja de seita, igreja herética, né? Falando que os canais para o CCB vão proteger a igreja, que nós não estudamos Bíblia, que nós não temos o estudo, o conhecimento de vocês. Não faz mal. Vocês estão julgando
estão classificando várias pessoas, né? Generalizando, melhor dizendo o termo, né? Mas imagine só, aqui para nós, você, né, que faz vídeo, que faz live e querendo detonar os anciãos, detonar a congregação. Aqui é para você que eu vou falar isso. Preste bem atenção. Se o povo da congregação, os irmãos, soubesse, tivesse mais acesso à leitura da Bíblia, coitado de vocês, porque iria juntar o útil ao agradável. Além de entender as Escrituras Sagradas, o Espírito Santo, a revelação de Deus iria cair sobre esse homem. Por isso que nós temos irmãos aí que a Irmandade gosta de ouvir as pregações, porque além dele entender as Escrituras, estudar, ter tempo, a revelação recai sobre sua cabeça. E vou falar uma coisa para vocês. Eu fiquei feliz agora, né? Por isso que eu digo assim, espere até o final do vídeo que tem novidade para vocês. O que eu tenho a falar para esse crítico, que ele não perca tempo querendo induzir o povo de Deus da congregação a sair da igreja, a estudar a Bíblia, a ser mais um teólogo. E as coisas de Deus, senhor crítico, que já foi cooperador, correto? O senhor sabe que é com o senhor que eu estou falando. As coisas de Deus na congregação, se o senhor pregava na congregação profetada, então por isso que o senhor não está mais lá dentro. O senhor pregou muita profetada e o Espírito Santo de Deus saiu da sua boca. Correto? Que na congregação não é profetada, é o Espírito Santo de Deus que prevalece. E essa parte que o irmão Salvador Bueno falou sobre o adultério daqueles que vão ali adulterando a parte espiritual, é o adultério espiritual, viu, irmãos? Que vão ali para pedir coisas que não era para pedir na igreja. Irmãos, tem pessoas, olha, para vocês entenderem, irmão Paulo, mas como que eu vou numa igreja e não peço ali nada para o Senhor? Mas tem pessoas que adulteram as palavras espirituais. Tem pessoas que de vez chegar e falar, Senhor, eu vim aqui buscar a palavra, estou passando uma grande prova, Senhor, minha alma está triste. Senhor, até mesmo, irmão, o emprego, que não é pedir para o Senhor se pode ir para o emprego. Não, Senhor, geralmente eles aí, esse crítico, ele fala mentira. Ele diz que nós vamos buscar se pode ir para o emprego. Não, é mentira. A Irmandade vai ali para pedir para o Senhor, né, para abençoar ali na entrevista para que passe no emprego. Ninguém vai ali pedir para os anciãos falar se vai ou não vai para o emprego. O emprego, qualquer emprego é emprego. E tem que trabalhar para não ser pesado a ninguém. Agora, esse adultério das pessoas, não, que não pode, tem umas coisas que não pode pedir para o Senhor, irmãos. É adultério espiritual. Por exemplo, eu encontrei uma irmã que ela estava... Não é irmã, irmãos. Já não era mais irmã. Ela estava paquerando um homem casado. E ali aconteceu... Ela perdeu a liberdade. E ali aconteceu dela pecar. Tá bom, tá ótimo. Assumiu. Só que ela começou a congregar. Oh, glória a Deus, né? Começou a congregar. Sejam bem-vindos. Só que ela foi buscar a palavra. Sabe para que ela foi buscar a palavra, irmão? Esse que é o pecado espiritual. O adultério espiritual. Adultera tudo. Na casa do Senhor é para a gente buscar a palavra de Deus para outras coisas. Para que Deus, primeiramente, espiritualmente, né, buscar o reino do céu e sua justiça. Ela foi pedir a palavra para que Deus, para que a mulher do homem morresse, para que ele pudesse casar e viver na casa dela. Que, no entanto, ele só estaria se encontrando em motéis, em outros lugares. E o pior de tudo, diz que Deus falou na palavra que ia dar vitória. Esse tipo de coisa não se pede.
Ah, o meu vizinho está me perturbando com som. Senhor, eu quero que aconteça um acidente, que ele morra. Não se pede isso. E se Deus quer fazer uma obra com o seu vizinho? Seu vizinho paga aluguel. Ah, tomara que ele não consiga pagar aluguel, que ele seja despejado. Não. Escolha, peça para o Senhor, Senhor, ele está me afrontando, eu estou sofrendo, mas eu quero, Senhor, que tu dê uma casa para ele, condições de comprar uma casa, para que ele compre uma casa, saia do aluguel e seja feliz em outro lugar. Mas tem pessoas que falam, não, quero que seja despejado. E quando sai mesmo, tá vendo? O meu Deus mandou fazer isso. O irmão lá, irmão Paulo, sabe aquele diácono? Sei. Aquele diácono me. Olha, ele me perseguia. Eu orei a Deus de um dia, no outro ele morreu. Ô irmão, o que é isso? O senhor recolheu o servo de Deus. Já era o fruto que estava pronto. Então são esses tipos de adultério, irmãos, dentro da igreja. Nós temos ali o trigo e o joio. O trigo e o joio. O trigo serve para fazer pão e o joio para ser queimado. Mas os dois convivem ali junto. Irmãos, para nós encerrar esse vídeo aqui, eu recebi um vídeo aqui que eu fiquei feliz. Eu quero crer que é a irmãzinha, irmã Terezinha, que na época tinha 80 anos, e mandou um testemunho aqui pro canal. Eu encontrei um vídeo dela, ela contando o que Deus fez na vida dela, o sonho que Deus deu, o anjo que desceu do céu, o menino que desceu na sala, foi selado com a promessa do Espírito Santo. Parece que seu esposo, se eu não me engano, era contra, tirava sarro, não gostava de crente, e Deus selou ele com a promessa do Espírito Santo, chamou ele na graça e chamou mais pessoas na graça. E se fosse a mesma Terezinha, que pela voz é igual, eu conheci a irmã Terezinha, que na época eu fiquei. Irmã, a irmã tem quantos anos? Irmã Paula, eu tenho 80 anos e acompanho o seu canal. Eu mandava sempre pregação para ela, lá da Espanha, mandava pregação da Holanda, dos Estados Unidos. Que ela não sabia ligar, né? E eu mandava para ela. Vou colocar aqui, irmãos. A irmã Terezinha. Preste bem atenção no que ela vai contar, irmãos. Coisa linda. Eu tinha 3 anos de idade e meu pai era médico de centro espírita e a minha mãe era muito católica, ela nasceu no meio das freiras, só que ela sofria ataque. Aí o senhor mandou a graça na casa da minha avó por meio de um tio que bebia muito. Quando ele entrou nas águas, o senhor libertou ele por completo da bebida. Aí começou a ter curso na casa da minha avó. Meu pai ficou de marca avó e com vô. Ficamos 8 meses sem ir na casa da avó. Meu pai era médio de centro espírita. E minha mãe nasceu no meio das freiras, era muito católica. Só que ela sofria ataque. Tinha dia que ela ficava o dia todo na cama com ataque. Aí, quando meu pai soube que estava tendo curso na casa da avó, ficou 8 meses sem ir na casa da avó, por causa da religião. Mas quando foi uma noite, minha mãe teve um sonho, que foi na minha avó, estava cheia de irmandade. As irmãs de véu na cabeça, e foram orar, e o senhor selou ela e meu pai com a promessa do Espírito Santo. Daí veio um menino de vestes brancas, que era o anjo do Senhor, falou, se você agora é crente, você recebeu a promessa do Espírito Santo de Deus. Quando a minha mãe acordou, ela não contou o sonho para o meu pai, porque ele era contra essa graça. Só ela falou que sonhou com a família. Aí nós fomos lá na casa da minha avó. Quando chegamos, a casa cheia de irmandade, as irmãs de véu na cabeça. Meu pai falou, falei para você, Maria, agora na casa do meu pai só tem uns tontos aí, vive só cantando. Chegamos, eles pararam de cantar, receberam muito bem nós. Mas não ficamos lá, fomos na casa do meu bisavô, que tinha 78 anos. Aí Deus estava chamando ele também. Ele falou para o meu pai, filho,
vai na casa do seu pai, eles fazem uma oração e Deus pode libertar a Maria desse ataque. Ele obedecia muito ao avô, ele carregou meu irmão e xingando o avô que mandou voltar no meio dos crentes. Quando chegamos lá, estavam preparando para orar. Minha mãe contou o sonho com uma irmã. Aí a irmã falou assim, quem sabe Deus vai dar promessa para você hoje, Maria? A minha mãe falou, não sei o que é isso, nunca vi na minha vida, mas eu estou tão cansada de sofrer nesse mundo. Se Deus achar o suficiente, que me dê de uma vez. Naquela hora ele pôs uma toalha na cabeça da minha mãe. Minha mãe ajoelhou no meio das irmãs. E ele ficou em pé rindo ainda da minha mãe, porque estava no meio das irmãs, ajoelhada. Mas quando a presença do nosso Deus desceu ali, aquele homem pôs um choro. Quando ele ajoelhou, o Senhor selou os dois com a promessa. Quando acabou a oração, meu pai era crente e minha mãe era crente. A enfermidade da minha mãe ficou naquela sala. Aí ia ter batismo, mas era começo da obra. Foi em Mairinque, lá no Horto. Meu pai não tinha amigo de bebida nem de fumar, mas era amigo de baile. Foram tudo ver meu pai tomar banho. Quando o pai viu aqueles amigos dele lá, meu pai pegou e escondeu atrás de um irmão. Daqui a pouco trouxeram uma irmã paralisada inteirinha. Quando aquela irmã entrou nas águas, que sobremejou, a irmã deu glória a Deus, saiu andando. Meu pai não enxergou nenhum amigo naquela hora. Deus já tinha selado ele. Ele entrou cantando o hino espiritual, saiu cantando. Quando acabou o batismo, Deus tinha chamado todos os amigos dele também. Aí na turma que nós morávamos, em vez de ter baile, tinha curto. Eu tinha 3 anos de idade. E nunca esqueci essa parte tão linda que Deus fez com meu pai, com a minha mãe. Depois, quando tive 6 anos, eu fui desenganada dos médicos. Estava com uma febre, largada na cama. E minha mãe com meu pai na cozinha conversando. O que será que nós fizemos para o Senhor? Nós estamos orando e o Senhor não está ouvindo a nossa oração. A minha mãe era muito temente. Falou, o Senhor está provando a nossa fé, meu esposo. O Senhor foi lá no quarto e me selou eu. Quando eu comecei a falar em línguas lá, eles correram lá, eu estava sentada na cama, o Senhor me deu oração com 6 anos. Quando eu acabei a oração, o Senhor deu para meu pai, eu estava liberta. Com 7 anos passei pelas águas. E estou servindo meu Deus até hoje. Deus chamou todos meus filhos na graça. E toda a nossa família serve a Deus. E agora estou sentindo de contar essa parte para vocês aí. Como que é o nome da irmã? Meu nome? Isso. Terezinha de Jesus. Quantos anos a irmã tem, irmã Terezinha? Agora? Isso. 88. 88. Que linda a obra, irmã. Muito linda. Que maravilha, né? Quer contar mais uma obra? Conta, irmã. Não, agora não. Você quer bem que sua irmã Terezinha? Ai, coisa linda. Irmã Terezinha. Se for a irmã, é desse mesmo jeito que eu imaginava a irmã. Desse mesmo jeito. Dessa mesma fisionomia. Eu tenho facilidade, irmãos, que quando eu converso com a pessoa pela voz, eu mentalizo como que é a pessoa. E eu estou conhecendo essa voz da nossa irmã Terezinha. Vocês ouviram o que Deus fez na vida da nossa irmã Terezinha? Precisou alguém vir com leitura, estudo, para mostrar em revelação, para mostrar em sonho? Irmãos, nós servimos um Deus de sinal. Nós servimos um Deus que tudo pode. O cooperador de uma comum, ele estava na casa dele orando, que ele atendeu o culto. E ele perguntou para o Senhor bem assim, Senhor, Santo Deus, olha a diferença. O que estuda a Bíblia para pregar na igreja, ele pega a Bíblia em casa e vai preparar uma parte bonita para pregar na igreja. O cooperador dobrou os joelhos, falou, Senhor, tu sabes que eu vou para sua casa. De mim não tenho nada. Mostra para mim. Mostra para mim quem vai ler a palavra. O que vai ser hoje
da igreja. Deus falou no coração dele, na mente. Eclesiastes, capítulo 11. Irmãos, santo Deus. E quando chegou na igreja, ele não leu. Deus levantou o irmão de banco e foi lá e leu. Eclesiastes capítulo 11. Quem é que deu esse sinal na vida do irmão? Quem é que conversa com o povo? Quem é que fala com as nossas almas todo o culto? Então, irmãos, podemos observar que esses irmãos em linha de frente, esses heróis da fé, são nossos irmãos em Cristo, anciãos mais antigos. Né, irmãos? O que será daqui para frente, o dia que Deus recolher todos? Mas Deus está preparando um batalhão que estão vindo tudo no mesmo segmento desses irmãos. Sem novidade. Correto, irmãos? A mesma doutrina. É uma igreja rígida? É uma igreja rígida. Você não está contente? Está nela? Procure uma que se adequa a você. Correto? Mas a congregação nunca deixará de ser uma igreja de revelação pelo Espírito Santo de Deus. E o que nos mantém em pé nessa graça é Deus falando com as nossas almas, Deus mostrando para os servos de Deus o que nós precisamos. E muitos estão adulterando, né? Tiro sexual, o adultério de pedir as coisas para o Senhor, de ir até o Senhor. Irmãos, antigamente nós entrávamos na igreja, a comunhão era tão grande, os antigos vão saber, que quando chegava na hora da palavra, o cooperador falava assim: irmãs, puxa um pouco o véu, que a sua cabeça está um pouco descoberta. Irmãos, vão ficando em comunhão. Criança, senta aqui, né, na escadinha, fique quietinho, o culto já vai acabar. E ali Deus descia com a presença, Deus selava, muito testemunho. Correto, irmãos? O que é que mudou? Deus não mudou. As bênçãos são as mesmas. Os mistérios são os mesmos. O que é que muda? É o povo, irmão, é o povo. Né? É o povo que muda. Irmãos, essa pregação do nosso irmão Salvador Bueno, a Irmandade gostou demais. E quando a Irmandade gosta, sente a presença de Deus, eles estão aí, domingo, quarta-feira, pode perceber, dia de culto online, eles estão juntos, fazendo análise, para chegar à noite, distorcer tudo. Irmãos, antigamente Deus falava assim na boca do seu servo: Irmandade, quando sair da igreja, sai na comunhão, vai diretamente para casa. O inimigo está lá fora querendo tirar o que você comeu aqui dentro espiritualmente, para poder ter forças contra você. Agora podemos pregar desta forma: Irmandade, quando sair da igreja, chegar em casa, cuidado com o que você vai acessar, que são contaminação. Guarda essa palavra. Entendeu, irmãos? Estamos em tempos difíceis, irmãos. A nossa irmã Terezinha aí, que testemunho lindo. Revelação de Deus. Anjo desceu do céu. Irmãos, o que podemos temer mais? O que vocês acham, irmãos? Irmãos, encarecidamente, deixa aqui nos comentários. Eu quero saber a opinião de vocês. E vamos orar por este ministério. Vamos orar por todos os ministérios. Aliás, vamos orar pelo ministério do Braz, que são os ciclos mais antigos, mais alguns, e por cada ministério de cada bairro, de cada cidade, de cada estado do nosso Brasil. Cada ancião de cada congregação que toma conta da obra de Deus, cooperador de jovem, diácono, encarregado de orquestra. Irmãos, vamos orar por todos, irmãos. Vamos orar por todos. Podemos confirmar aqui nos comentários, nos joinhas. Deus abençoe grandemente. Daqui a pouco, culto online. Vamos fazer presente no culto online? Vamos sentir a presença de Deus?
Deus abençoe grandemente, queridos. Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus.